descansar pelo menos uma noite e ir a algum parente ou algum vizinho, ir lá, limpar, dar banho. O câncer de próstata, ele é tão agressor que ele deixa o homem em cima de uma cama. Por falta de... Tá? De cuidado. Meu avô morreu, irmã. Ele perdeu essa parte do órgão, tudo, chegou até o ânus dele, o câncer. Então, irmão, agride muito, não é só a próstata. Quando ele já está avançado, ele agride todo o perímetro do intestino e invade mesmo. E leva a pessoa para cima da cama. Ah, mas Deus tem misericórdia de mim. Sim, irmãos, Deus tem misericórdia de nós. Mas a gente tem que fazer a nossa. Glória a Deus. Pode passar. Aqui é um câncer de próstata avançado. Esse nível aí já está no reto. Já acompanhou aí todo o intestino. Aqui é o início, tá? Do ânus do paciente. E aqui é por dentro, que não tem mais cavidade. Tá? Aqui é um tubo todo já infectado pelo câncer. E tá vendo essas bolinhas amarelinhas aqui? Todos são células do câncer. O avô dele ficou assim. Já invadiu até a parte superior. Já está bem agressivo. Então, é uma coisa que não se deve nem brincar. Então, hoje eu sei que vocês vão sair daqui orientados a se cuidarem. Porque é melhor prevenir do que remediar. É um ditado, mas é um ditado certo. Ali é um seio que foi arrancado por conta de um câncer. Tá? Tem tanto de homem quanto de mulher. Aquele do homem lá eu mostrei costuradinho, né? Mas fica bem assim também, tá? Todas essas hemácias aqui são células de câncer. E essas pastinhas pretas, esses pontinhos pretos, são onde o câncer corroeu. Então, é uma doença maligna mesmo. E ela acaba tanto com a vida da mulher ou do homem e também com a autoestima, né? Porque aí já arrancou o seio, o mamilo ou a mama e a mulher fica sem ela. O pastor tá ali assim, ó, porque ele não gosta de ver não, irmãos. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Fazer o exame preventivo é fundamental, afinal, quando descoberto no estágio inicial, as chances de cura chegam a 90%. Tá vendo, irmãos? Faz o exame de sangue, dê alterado. Tem pessoas que nem vai para o urologista só para consulta, nem vai para o exame de toque. Faz o exame de sangue, passa para o urologista, aí deu alguma coisa alterada, ele vai passar uma medicação para tomar, e depois faz uma ultrassom, que não é tudo. Essa é a parte quando não tem mais jeito. Os homens pensam assim, que vai chegar lá no médico, o médico já vai estar esperando. Eles, não é assim, vai estar esperando para uma consulta, tá? Tem alguns homens aqui que eu já sei que fizeram, e não é esse escândalo todo, não. Vai, passa. Para nós mulheres, quanto para vocês homens, cuidem-se. Agora vamos para uma parte, como eu falei com os irmãos, que eu não ia falar só sobre o câncer fisicamente. Vocês também sabem que existe um câncer espiritual. Ah, Virginia, só mais essa agora. Existe também? Sim, e é semelhante. A pessoa se sente desmotivada, sem força para orar, sem vontade de buscar a Deus, insatisfeita com tudo e com todos, tem que tomar cuidado. Você pode estar doente. Uma das principais fundações do câncer espirituais está nesse versículo que lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que é a raiz da amargura. Hoje, os médicos comprovam, a primeira coisa, se você passar pelo médico e ele descobrir um exemplo que a pessoa tem câncer, ele vai perguntar, mas você anda estressado? Como é que é a sua vida? O psicólogo vai estar do lado ali para conversar com você. Como é que é? Você anda muito amargurado, se chateia muito, passa muita raiva? Não tem essas pessoas que são rancorosas,
que guardam para si, não perdoam de jeito nenhum. 30% da população que tem câncer é porque é amargurado. Como assim, Regina? Sim, porque a amargura aqui dentro eleva o nível de sangue, o sangue não bombeia direito, o cérebro não funciona. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm câncer é porque tinha alguma coisa amargurada, algum rancor. Mas a maioria é porque guardavam rancor. É tanto que, quando uma pessoa com câncer está em fase terminal, o médico fala, procura a família, aqueles que ela precisa perdoar. E esses dias, eu já sabia de alguns casos, mas nesses dias eu presenciei uma moça que tinha câncer, já está em fase terminal, ela ia todo dia no regional tomar uma bolsa de sangue. Porque ela não produzia mais tanto sangue. E ela tomava o sangue dela até A negativo. E a dificuldade de a gente achar A negativo é muito difícil. É um sangue terrível para a gente achar. Tá? É A negativo e O negativo. Então, era especificado. Vinha de sangue de todo lugar para ela ir. Itabé, Itamaraju, de outros lugares. E o doutor chamou ela, junto com a psicóloga, que é minha amiga. A psicóloga falou assim, olha, a gente precisa chamar alguém, o pessoal da família dela. Ela está no estágio muito que ela não está aguentando mais nem assimilar direito. A gente chega conversando, tem dia que ela entende, tem dia que ela não entende. Agora procura as pessoas que ela precisa perdoar. E eu fiquei assim, depois eu conversei com ela. E ela falou, Carla, a maioria das pessoas que possuem a enfermidade do câncer é porque tem a raiz da amargura. Falei, pronto, é o que eu queria. O que a raiz da amargura traz? Frustração, ira, cobiça, medo, devassidão, falsidade, amargura, ódio, maldade, vingança, morte, fofoca, tristeza, orgulho, depressão, intrigas, egoísmo, escândalo, murmuração, mágoa e tantos outros ali. Tudo isso a pessoa que não perdoa carrega dentro de si. Ah, mas não, eu separo as coisas. Não tem como separar. Se você não perdoa alguém, você carrega tudo aquilo ali. Porque se alguém me fez algo e eu falo o quê? Não quero nem saber de fulano. É ele de lá e eu. A maioria das pessoas é assim. Ah, se eu pudesse, eu me vingava de fulano. Eu quero agir com minhas próprias mãos. Gera fofoca. Porque se você não perdoou alguém, é porque alguém fez alguma coisa por você. A inveja, o ciúme, você ficou oprimido com aquilo dentro de você. Então, é uma raiz de amargura, todas essas aí, que produz um câncer espiritual. Porque se você carrega alguma coisa dessas ali, talvez você não carregue tudo, mas se identificou com alguma. Ódio de alguém, medo de alguém, não perdoa alguém, não fofoca de alguém, sente tristeza por conta de alguém. Então você tem uma raizinha de amargura. E com certeza você não ora mais como antes, você não jejua mais como antes, você não sente aquela força. Ah, mas por que eu não tenho mais força de fazer isso? Por que eu não tenho força para orar? Eu não tenho força para jejuar? Investiga, examina-se, porque pode ser alguma dessas raízes aqui de amargura. O que é ceticismo? Ceticismo é a pessoa que não confia em Deus. Pessoa que não confia em Deus ou que não crê na autoridade do Senhor. Isso aí. Então, vai passar, pastor. O versículo que lemos. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Como assim, irmã Regina? Se eu estiver magoada com alguém, eu vou contar para a missionária Silvani. Mãinha, você não sabe o que a irmã fulana me fez. Ah, mãinha. Aí eu já vou inflamar. Mãinha. Porque eu sou filha.
Quem tocou no filho? Manhã dói. Amanhã vai querer pecar, vai buscar. Ó, eu espalhando a raiz de amargura. O remédio para o câncer espiritual é orar. É o único antídoto que a gente tem. Primeiro você vai liberar o perdão. Largue de carregar aquilo que não é seu. Mas foi fulano que bateu na minha cara. Libera o perdão e deixa Deus trabalhar. É difícil. E se fulano não pediu perdão, como é que libera o perdão? Você tem que liberar o perdão. Sem o fulano pedir. Sem o fulano pedir. Não carrega aquela carga que não é sua. Um exemplo. Miguel me feriu. Miguel foi embora e não me pediu perdão. Aí eu fico ali. Ai, menino, me feriu, machucou. É um exemplo, irmãos. Mas eu falo, eu perdoo o Miguel, por mais que ele nem sabe que eu perdoei. Sabe por quê, irmãos? Que o perdão é liberado aqui dentro. Aí agora Jesus trabalha com o Miguel para lá. Ele vai tratar diretamente com... Se ele... Nessa bandida. Se eu te compro, eu não te pago. Aí mas você libera. Você libera o perdão. Sem ele saber. Sem ele saber. Aí às vezes ele te vê, você tá ali. Se você tiver a oportunidade de chegar pra ele e falar, ó, fulano, você fez isso comigo, às vezes tem gente tão próxima, né? Família, acontece muito isso, um amigo que é muito próximo. Aí às vezes você fala assim, ó, não vai continuar a mesma coisa. Eu entendo, irmãos, porque a gente que tem a gente que tem amizades, família, às vezes acontece certas situações que não volta mesmo igual. É a mesma coisa você pegar um papel, amassar, e depois se quiser desamassar ele, não fica igual como ele era antes. Mas é o Senhor que vai se encarregar de tirar tanto. Oh, irmã, e essa dor que eu sinto, da ferida que foi causada, vai sumir aos poucos. Eu tô falando porque, na época, eu tinha uma mercearia, né? E uma mulher comprou de minha irmã, fez uma feira mesmo. Meu Deus. Uma graninha até boa. E aí não me pagou. E eu fiquei com aquilo, iludido com ela, né? Porque o prejuízo não foi um prejuízo pouco. E aí com o tempo, Deus limpou aquilo do meu coração, porque eu também ouvi que ela não tinha condição de me pagar. Ela vivia uma vida difícil, sofrida, e Deus tirou aquilo do meu coração. Pronto, então assim, não há mais raiz de amargura quando você libera o perdão. Às vezes eu considero o perdão como uma ferida. Às vezes você corta uma carne ali e você passa a faca no dedo. Aí com uns dias, aquele corte que fez, ou alguma coisa que estava em cima, você sente aquela dor, aquele ardor, aquela ardência, um sal, até a própria água mesmo, você sente aquele ardor. Mas vai passando os dias, vai fechando aquela ferida. E você vai chegar um dia, um mês, ou mais ou menos aí 3 semanas, que é para fechar, cicatrizar. Então você vai tocar, às vezes vai inflamar. Aquela dor vai inflamar o dedo, vai inchar. Né? Mas assim, vai chegar um momento que você vai perceber que nem dói mais. Vai criar aquela casquinha, você mesmo tira lá com a unha futucando, que a gente remexe pra isso. E não é certo, tá? Tá? Você vai tirar e aí, às vezes vai sangrar novamente. Quantas vezes a gente tem uma ferida que a gente vai futucar e ela sangra de novo? Assim funciona no mundo espiritual, viu? Tá ali bonitinho com a casquinha, tu vai lá e futuca de novo. E aí, o que acontece? Mas vai chegar um momento que você só vai ver o sinal. Toda vez que você olhar pro seu dedo, para aquela marca, ou pro seu braço, o onde foi o corte, você vai lembrar, foi aquele dia eu cortando frango ou carne, a faca passou. Mas você vai tocar e não vai doer? Ó Deus tratando. Mas Thaís tem um processo, né? E como tem. Minha amada, passando por esse momento aqui, eu vou me enriquecer com essa palestra tua de informação, tanto na saúde como na vida espiritual. Porque eu e meu marido, nós fomos caluniados. E isso levou a uma vida
de mudança total. Com isso, aproximamos ao Senhor. Estávamos distantes, mas por essa calúnia que machucou, feriu, que até pouco tempo atrás doía, eu não estava conseguindo perdoar quem nos ofendeu tanto. Mas, através do jejum e oração, Deus tem agraciado e tem visto em nós que não fomos culpados do ato que nos caluniou, que eu fico feliz e estou orando agora pela pessoa para que eles contemplem a unção de Deus em minha vida, na vida do meu esposo, que eles venham também conhecer esse Deus. Porque eles estão precisando, já eu não mais tanto quanto eles, porque eu estou em Deus, estou buscando, e eles não estão no deserto. Então eu estou colocando um joelho e jejuando em prol da vida que me caluniou. Então eu perdoei. Só que um tempo atrás doía quando eu lembrava até o nome das pessoas. Eu queria matar. Mas hoje é diferente, porque Deus me renovou. Glória a Deus. É por isso que tem que ter a oração sem cessar. Porque se você ora, você vai apresentar. Deus, fulano fez isso comigo, Senhor. O Senhor viu. Senhor, peleja por mim. Por isso que as nossas causas não devemos pelejar nós mesmos, irmãos. Ah, mas eu devo ficar de braço cruzado, observando, fulano falar de mim, me maltratar. Sim, irmãos, porque quem peleja por você é Deus. Imagina. Uma vez eu estava com a oportunidade aí, né? Eu comecei a falar, né? Foi ontem, eu cheguei do serviço, em casa, e falei, eu vou lá comprar carne no terreno. Eu não vou dizer o nome da pessoa, não. Quando eu cheguei lá, você sabe que vai tudo tipo de gente. Nós que somos servos de Deus, nós entramos no centro de macumba, nós entramos em bar, aonde que, qualquer lugar, nós temos que entrar. Sim. Como é que nós não vamos num lugar desse? Nós temos que ir para poder pregar, falar da palavra. Sim. E quando eu cheguei lá, a mulher manifestou. Olha, o pessoal deve saber mais ou menos. Essa mulher manifestou o diabo dela. Mas você pastor aqui na venda? Desse jeito, eu olhei assim na cara dela. Ó, Satanás, sai da vida dela, em nome de Jesus. Aí ela virou as costas e se saiu e já começou a aprontar com outras pessoas para lá, né? Quer dizer que o diabo me tratou como pastor, né? Mas não, eu não sou pastor, não. Eu sou presbítero, né? Eu trato comigo, né? Mas o diabo já me colocou lá em cima. E rodou mesmo de mascarar e pra mim achar ruim pra mim brigar. Sim. Entendeu? Mas eu fiquei na vida, eu só orando. Aí a mulher de Ferreira olhou e falou comigo assim, tá todo endemoniado, né? Eu falei, não, deixa ela, não vamos orar, Jesus vai salvar ela de Deus. E é assim que a gente passa por tudo isso, irmãos. A oração, as nossas pelejas não devem ser vencidas com bate-boca. Ah, eu vou tirar satisfação com fulano faz isso de mim. Não. Com a oração. Com a oração. Uma das coisas que previne muito o câncer é a alimentação. Uma alimentação saudável, a atividade física, ajuda a prevenir pelo menos 12 tipos de câncer. Porque às vezes dos 100, pelo menos uns 12 ajuda a prevenir. Não é só comer aquilo não, é só uma figura, tá, irmão? Não sabe comer só brócolis e cenoura não. E pepino, pelo amor de Deus. Tá, é uma alimentação saudável. Que é o quê? Volta lá, pastor. Pastor apressado. Procurar hoje, ainda mais vocês que vivem, que plantam mesmo, então ter uma maneira melhor de se alimentar. Às vezes a gente acha difícil, irmãos, mas difícil é para quem está lá na rua. Tá? Que às vezes não acha uma verdura, né? Você sempre tem aí alface, couve, repolho, cenoura e, né, quem planta essas outras coisas aí. Então, é uma alimentação saudável, é o quê? Uma quantidade necessária.
Assim. Eu não fiz nada. Consegue? Aí assim, você às vezes fala assim, eu coloco uma bacia de comida e como, pra mim ali eu tô sustentado. Mas às vezes não é isso, irmãos. Eu sei que a maioria que trabalha na lida, e a lida aqui não é fácil, tá? Eu tô um cara de dondoga assim, mas eu já trabalhei assim, não tão pesado, né? Mas no mais ou menos, que eu ia mais pra dar um apoio moral. Então assim, eu sei que tem uns irmãos que gostam de uns pés de porco, dentro do feijão, uma costelinha, entendeu? E isso, irmãos, é pecado, Regina? Não. Mas, se você comer ao meio-dia, vai repetir aquela rabada de noite, mano. Chega do culto, 9 horas da noite, e vai comer aquele pratão de feijão. Quem gosta é ele. Então assim, é bom. O bom é o quê? Se você comer aquela comida forte, meio-dia, à noite dá uma controlada. Esses dias, até passando com o Pedro Edivaldo, às vezes fala assim, mas eu trabalho o dia todinho no carro fechado, já estou fazendo exercício. Não, irmãos, exercício vem aqui do psicológico. Você colocou um tênis, colocou aí uma calça, uma bermuda, falou assim, eu vou dar uma caminhadinha, vou dar ali 5 voltas até aquele carro, que eu estou fazendo exercício físico. O psicológico trabalha aqui, tá? Às vezes você fala assim, eu não vou jejuar porque eu não aguento ficar sem comer. Porque o seu psicológico está acostumado. Mas começa aos poucos. Se você, por exemplo, come 7 horas da manhã, você levantou 5h30, vamos dizer assim. Você fala assim, hoje eu vou jejuar até 9 horas. Desafia o seu corpo, o seu psicológico. Você jejuou, entregou ao Senhor o seu jejum. Quando for na outra semana, você jejua, vamos dizer, todos os dias até 9 horas. Quando for na outra semana, você jejua até 10. Se desafia mais 1 hora. Aí o seu psicológico vai acostumando. Porque eu cheguei um tempo, e o pastor Sansão também, vou entregar ele, de você não beber café, irmãos. Esse homem tinha uma dor de cabeça terrível. E não é, irmãos, a gente tem que forçar. Porque é tudo psicológico. Porque se você não tiver o café, você não vai beber. E aí? A dor de cabeça vai ter que se acostumar. Se eu passo o dia todo na rua, cheio de cabeça, eu tenho que tomar café. Me deu um café hoje. Se você tem um exame para fazer, você faz o quê? Vai de jejum, tem que ficar lá até a hora que alguém decidir fazer o exame, não é? É ou não é? Esses dias a mãe de Cleide passou por uma cirurgia, ela ficou de jejum, ela comeu a última refeição, era 9 alguma coisa, nem foi refeição não, foi um copo de café com leite, se eu não me engano, que ela não estava dando comer. E ela ficou desse horário até no outro dia, 7 horas da noite, sem beber água. Nem água podia beber. Ficou de jejum forçado, porque o procedimento dela, entrou um rapaz de acidente na frente, ela teve que esperar para a cirurgia depois do rapaz. Que ia ser 3 horas da tarde, foi para 7 da noite. E teve que suportar. E ainda fez a cirurgia, teve que esperar passar o efeito anestésico, que não pode comer na hora que desce. E foi comer, acho que geralmente, praticamente no outro dia. Então a gente se desafia. O nosso corpo, ele entende. Quando, ainda mais, quando é o lado espiritual. Vai sentir a carne dar uma tremedeira. Vai sentir, às vezes, aquela vontade, aquela tentação. Porque o diabo, ele gosta de dar uma tentadinha. Quando você tem um propósito. Mas comece a se desafiar aos poucos. Também não vai falar assim, eita, amanhã vou jejuar até 5 horas da tarde. Porque aí também você não está vigiando. A gente tem que se alimentar bem. E para o câncer espiritual, está ali a refeição. Pro outro também, minha mãe. O outro também. Porque eu fui curada de um tumor. Olha aí, por jejum e oração. Assim, pastor. Não deixa passar. Volta aí, isso. quer dizer, desculpa. Porque eu não Volta posso, lá. né? Estão falando de Então, para se alimentar bem, tá ali algumas recomendações. Frutas, legumes, muito. Se você tem 80% do seu prato, feijão, arroz, carne, bota aí pelo menos uns 30% de salada e verdura. Às vezes eu sei que nem todo dia, né, dá tempo, mas o que você puder de comer de verdura e crua, de couve crua, alface, que a gente gosta de passar no óleo, na banha, tá, irmãos? Não é recomendado não, viu? É crua mesmo. Acho que os irmãos agora vai começar dentro da agora de noite. Pra trás aí, Vai não, comer não. Vai começar da agora de noite. Pode terminar isso. Não, agora pode, amanhã muda.
Conversa amanhã. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Eu ainda não sou, assim, uma especialista, mas, assim, o que eu aprendi, eu venho trazendo para vocês. Então, você pode deixar que tudo que eu for aprendendo, eu creio que daqui a uns dias, que está passando muito rápido, né? Eu vou estar aí já ajudando a população.